Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de fabricação mecânica, né? Hoje a gente vai estar falando especificamente sobre análise, né, referente a os ciclos, né, que são decorrentes aí ao processo de usinagem, né? Nesse caso aqui a gente vai estar falando sobre o processo de torneamento especificamente, mas enquanto o processo de usinagem, né, essa lógica operacional, ela é comum para todos os processos, né, que tem aí como base aí o princípio da usinagem, né? O que é que acontece? Muitas vezes quando você se depara com um projeto mecânico para ser fabricado, né, vem com ele várias dúvidas, né, justamente de como é que ele vai ser operacionalizado, né. Então nessa sequência aí, né, o primeiro ponto é quais etapas a serem seguidas, né. Toda vez que você recebe um projeto, né, a primeira coisa que você deve analisar é se de fato o elemento a ser fabricado ele está compatível com a peça bruta, né, ou seja, se o material a ser usinado, se ele está de fato coerente, né, com o que está indicado no projeto, né? Então verificar uma matéria-prima com o projeto para verificar se realmente ele tem como ser fabricado ou não, né? Na sequência a gente pode estar verificando as máquinas, né? As máquinas e o equipamento e os equipamentos, né? Que vão ser utilizados, né? Na maioria das vezes acaba ficando um número restrito, né? Dois, três máquinas, equipamentos, enfim. Mas é um ponto importante que é de fato verificar a capacidade operacional no que diz respeito às máquinas, né, para execução da peça, né. E aí entra na sequência, né, justamente relação de instrumentos e ferramentas, né, para verificar as ferramentas para a fabricação e consequentemente os instrumentos, né, para medir a peça e verificar se durante a fabricação se está atendendo os valores indicados, né, para justamente garantir o controle de qualidade dela, né? Só que, fora isso, existe um detalhe muito importante que é o planejamento de execução, né? Ou seja, como é que você vai executar cada detalhe ali, né? Então, esse planejamento de execução ele também é fundamental para o processo, né? E é justamente nesse planejamento de execução que entram alguns detalhes, algumas características aí importantes, né? A primeira, né, no exemplo, nesse caso para o torneamento, a gente vai se deparar justamente com os movimentos efetivos de corte, né? O que são os movimentos efetivos de corte? Os movimentos efetivos de corte é justamente todo o movimento que a ferramenta vai percorrer na peça, né, a fim de conformar, né, dar o seu perfil final àquela respectiva peça, né? Esses movimentos eles normalmente se dividem, né, em duas etapas, né? Essas etapas elas levam em consideração justamente desbaste e acabamento, né? Então você tem o desbaste e acabamento, né, como sendo aí os grandes elementos aí para dividir, né, esse ciclo de usinagem, né? O desbaste, entenda-se que é justamente toda a retirada de material, né, visando aproximar, né, a medida final do elemento, né? Ou seja, você vai ter volume, vai ter retirada com volume, mas não vai se preocupar com o acabamento da peça, porque a medida final da peça ela ainda não chegou, né? E o acabamento é justamente a conformação final da peça, atendendo os requisitos, né, dimensional, rugosidade, né? E aí de fato chegando realmente ao perfil final da peça. E justamente com essa relação de desbaste e acabamento, né, a gente tem aí a análise, né, desses movimentos efetivos de corte, né, os movimentos efetivos de corte para desbaste e os movimentos efetivos de corte para acabamento. Então todo o percurso realizado por uma ferramenta em contato com a peça, né, você vai ter lá um respectivo movimento efetivo de corte. E por que essa preocupação com o movimento efetivo de corte? O movimento efetivo de corte ele vai ser o elemento que vai determinar o tempo de execução da peça, né? Esse movimento entenda-se que vão ter outros elementos ali que vão estar junto com ele, como avanço e RPM, né? Mas cada movimento de corte ele vai representar uma etapa, né, daquele processo de execução, né? Então cada movimento é necessário para que venha dar a conformação final da peça, né? Então é importante entender o porquê que aquele movimento ele está sendo executado, qual o tempo de duração daquele movimento, né? Qual o aspecto de rugosidade que aquele movimento vai nos dar ali enquanto operação, né? Para calcular o movimento efetivo de corte, né, você pode estar levando em consideração justamente o seguinte, né? O AP da ferramenta que representa a profundidade máxima, né, indicado pelo fabricante, né, e fazer a relação do AP com o sobremetal, né? Ou seja, o sobremetal é justamente o material que está aí excedente na peça.
né? Então, exemplo, vamos supor que o AP da peça seja, ou o AP da ferramenta seja de 2 milímetros, né? E o sobremetal, né? Importante fazer essa divisão de sobremetal em desbaste e acabamento, né? Você planejar, né, o quanto é que vai ficar de material para desbaste, quanto é que vai ficar material para acabamento. Normalmente, para acabamento, se deixa 1 ou 2 cortes, né? Ou seja, 1 ou 2 movimentos efetivos, né? Já que você já aproximou o material, né? O grande vilão acaba realmente sendo desbaste, que é quando você tem mais material para tirar. Então, supondo que aí seja referente ao desbaste, e você tenha, vamos colocar aí 8 milímetros para desbaste, e que você tenha uma ferramenta com uma P igual a 2,5 milímetros. Né? O que é que significa? Você tem 8 milímetros para tirar da peça, mas você só pode tirar no máximo 2,5 por movimento efetivo de corte. Né? Ou seja, a altura desse movimento da ferramenta na peça, ele é no máximo de 2,5 milímetros, porque é o indicado pelo fabricante. Né? Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente pega 8 milímetros de sobremetal e divide por 2,5. Né? Nesse caso, fazendo essa divisão, a gente vai encontrar 3,2. Né? 3,2 representa o quê? O número de movimentos efetivos de corte. Só que não existe movimento efetivo de corte casa decimal. É sempre inteiro. Um movimento, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então, 3,2 movimentos não existe. A gente tem que arredondar para mais. Então, nesse caso aí, a gente terá 4 movimentos efetivos de corte. Vou colocar aqui EFC, efetivos de corte. Né? Aí a pergunta é, tá, ok, vou ter 4 movimentos efetivos de corte, mas de quantos milímetros? Aí, nesse caso aí, para saber a quantidade de quanto é que vai ser retirado, né? É só pegar o sobremetal e dividir pela quantidade de movimentos, ou seja, 8 dividido por 4. 8 dividido por 4 vai dar 2. Então, você vai ter 4 movimentos efetivos de corte, cada um retirando 2 milímetros de material da peça. Né? Consequentemente, 4 vezes 2 vai dar 8, que é a quantidade de material a ser retirado no desbaste, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos e a gente vai dar continuidade aí a essa análise de processo de usinagem, tá bom?